Muito bom dia a todos, mais uma vez, dando aqui continuidade ao assunto de estatística. Nós vamos agora aprender a construir um gráfico de distribuição de frequências. Mas antes disso, a gente, quando tem um grupo de informações brutas, por assim dizer, por exemplo, tem um monte de números lá, um monte de idades de vocês, ou de notas, fica difícil, por vezes, a gente ler esses dados. E aí a ideia seria, por exemplo, a gente construir tabelas de frequências, que é conhecida como distribuição de frequências, de tal maneira que a gente consiga fazer uma inferência com mais facilidade, certo? E aí, por exemplo, nós temos o conceito de frequência absoluta. O que seria a frequência absoluta, que é esse FI? Seria exatamente a quantidade de vezes que eu tenho aquela observação. Um exemplo, fiz uma prova, na turma tinha 40 alunos e disse, olha, quantos alunos, notem bem, quantos alunos tiraram nota 10? Aí você diz, 15 alunos desses 40. Então, a frequência da nota 10 é 15. Não vão confundir, principalmente quando a gente tem variáveis com números. É mais difícil, por exemplo, falando aqui da frequência, eu dizer, olha, dessa turma de 40 alunos, supondo que existam 22 homens e 18 mulheres, qual a frequência da variável homens? Então, aí eu tenho 22. Mas assim, não vou fazer essa confusão. Temos também o conceito de frequência relativa. Então, frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o total de observações. Ou então, essa fórmula aqui, tá? FR de relativa. Eu vou pegar a frequência absoluta daquele grupo, daquela variável, e dividir pelo total. Vocês já viram esse símbolo? Aí alguma vez somatório de NI? Para quem não viu, deixa eu abrir aqui o Word, só para a gente... Cadê o Word? Não tem Word. Vou abrir aqui um Word e aí a gente vai entender rapidamente como é que funciona o somatório, certo? Só para a gente ter uma ideia bem básica. Somatório, como o nome já fala, lembra de soma, tá certo? Para quem nunca viu, o símbolo é esse sigma, uma letra grega maiúscula, e nós temos aqui embaixo o que a gente chama de limite inferior, vou colocar aqui, sei lá, exemplo, igual a 1 até 4. Esse 4 aqui em cima a gente chama de limite superior. Vou colocar aqui um exemplo, vou botar aqui 2i mais 1, certo? Então, a gente vai fazer em cada uma desses caminhos iterações. Começa aqui do limite inferior, que é 1, e vai até chegar no limite superior. Então, o primeiro i é 1, então eu vou ter 2 vezes 1 mais 1. Terminei minha iteração, então eu vou para a próxima. Depois do 1 vem o 2. Então eu vou ter o próximo i valendo 2, então a gente troca o i por 2, fica 2 vezes 2 mais 1. Terminou a iteração. Vou para o próximo. 2 vezes 3 mais 1. E por último, a gente chega lá no limite superior, 2 vezes 4 mais 1. E aí, naturalmente, a gente pode fazer as contas e tal, mas eu não vou fazer aqui para a gente não perder tempo, tá? Só mudando aqui rapidamente o exemplo, eu poderia, por exemplo, fazer variações aqui do meu limite inferior até o limite inferior. Importante, eu não tem sentido, por exemplo, eu botar aqui um exemplo, o limite inferior como sendo 25 e o limite superior como sendo 20. Não tem fundamento, né? Como é que eu saio do valor que é maior para chegar no menor, sendo que eu estou de forma ascendente? Então, isso não tem fundamento. Mas a gente consegue variar aqui, por exemplo, do 25 até o 28. A minha primeira interação vai ser 25. Então vai ser 2 vezes 25 mais 1, o próximo vezes 26, o próximo vezes 27, o próximo vezes 28. De novo, a gente faz as contas e chega numa resposta. Mas a ideia do somatório é essa aí para quem nunca viu. Tá certo? Só mesmo apresentando para vocês. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta sobre somatório e sobre essa distribuição de frequência. Ainda não? Ok. Bem, voltando aqui para a apresentação,
É natural eu compreender, por exemplo, quando eu somo todas as minhas observações, eu vou ter o total delas. Então, voltando àquele exemplo lá, por exemplo, eu digo assim, olha, qual a frequência do sexo masculino, que era 22? Qual a sequência do sexo feminino, que era 18? Então, se somar o 22 com 18, tem que dar 40, que é exatamente o total de observações. Tá certo? Temos aí também, de acordo com alguns autores, os conceitos de frequência absoluta acumulada e relativa acumulada. Esses dados eles são úteis, né, para a gente calcular conceitos como, por exemplo, média, moda, mediana, variância, desvio padrão de alguns dados. A gente vai ver isso nas aulas da semana que vem, principalmente quando estamos trabalhando com dados contínuos, tá certo? Dados agrupados. E aí, naturalmente, o conceito de frequência absoluta acumulada e relativa acumulada estão associados, respectivamente, aos conceitos de frequência absoluta e frequência relativa. Como o nome já diz, acumuladas são onde eu estou somando os valores anteriores, quando eles estão em ordem ascendente, certo? E, finalmente, eu posso escrever minha fração relativa, minha frequência relativa, usando a fração, usando decimal ou usando percentual. Se for decimal, o somatório resulta em 1, e se for percentual, a frequência relativa indica acumulada, o total retorna 100%. Para a gente ver como funciona na prática, a gente vai colocar aqui uma situação hipotética e vai aprender a construir uma distribuição de frequências de dados discretos, tá bom? E aí fica mais fácil do que eu estar só falando e etc. e tal. Então, está aqui um exemplo, eu tenho uma turma do integrado, tem 20 alunos, foi feita a eleição para ver o líder da turma, 2 candidatos desejaram participar, a gente vai dizer aqui que é o candidato A e B, e os alunos também podiam votar em branco ou nulo. E aí você tem a disposição dos votos, né, do pessoal aí dessa turma, e aí só olhando de cara, meio que fica difícil da gente inferir alguma coisa. Por vezes, se a gente não sair contando, fica complicado de dizer até quem foi que ganhou essa eleição. E notem que a gente aí nessa turma só tem 20 pessoas. Imagine se fossem 200 ou 2.000, né? Por isso que é interessante a gente ter um gráfico que consiga informar isso aí. Aí, como é que funciona? Para a gente entender. Essa parte aqui que eu coloquei, de colocar em ordem, ela não acaba não sendo uma regra, mas ela é bem fácil, porque eu colocando em ordem facilita os meus dados. Então, eu peguei aqui esse grupo de informações, todas as minhas observações, e pus ela em ordem. Ou em ordem crescente, ou em ordem decrescente, não sei. Mas observem que aqui está mais organizado, para ficar mais fácil de eu ler e visualizar. Depois, agora que eu vou começar a construir a minha tabela de frequências ou distribuição de acordo com essas informações. Gravem aí, porque a gente tem, deixa eu só ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas que votaram no candidato A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que votaram no candidato B, 1, 2, 3, 4 nulos e 2 em branco, tá certo? E aí eu tenho, sem nenhum preenchimento, a minha distribuição de frequências. Uma tabela, tá? Onde eu coloco na minha primeira linha da tabela as observações, frequência absoluta, que vai ser exatamente aquele 8642, frequência absoluta acumulada, a gente vai já explicando cada um desses conceitos na prática, a relativa e a relativa acumulada. Então, aqui na minha primeira coluna, a gente tem o A, o B, o nulo e o em branco. E aqui embaixo o somatório, que é exatamente o total de pessoas que fizeram a votação. Essa frequência absoluta, que é a primeira informação que a gente tem aqui, fornece a quantidade, por exemplo, de pessoas que votaram no meu candidato A, são 8. A quantidade de pessoas que votaram no candidato B, que votaram em nulo, que votaram em branco. E aqui na minha última linha, se eu somar o 8 com 6, com 4, com 2, tem que exatamente fornecer aquele total de pessoas que tem lá na minha sala. Beleza?
Frequência absoluta acumulada. Eu vou estar somando todos os elementos até aquela classe. Então, quando eu olho aqui só para a minha primeira linha, eu só tenho uma linha em si, né? Não tem nenhuma linha anterior, então só posso repetir o 8. E na minha segunda coluna do acumulado, segunda linha, aliás, eu tenho os 8 da classe anterior e tenho os 6 da classe atual. Então, eu faço 8 mais 6, 14. Do mesmo jeito aqui para a terceira, ó, 14 são os 8 com os 6, junto agora com 4, que dá 18. E aí, finalmente, eu tenho também um 2 para completar o 20. Então, vejam aí que na minha frequência absoluta acumulada, a gente tem essa forma de distribuir. Já na frequência relativa, a gente meio que vai espelhar, por assim dizer, a minha frequência absoluta. Vejam que eu tenho 8, 6, 4 e 2. 8, 6, 4, 2. Só que a diferença agora é que tudo vai estar na forma de fração sobre o total de observações, que eram 20. Então, eu tenho aqui 8 sobre 20, 6 sobre 20, 4 sobre 20, 2 sobre 20. Professor, tem que simplificar? Fica a seu critério. Eu coloquei aqui do jeito que estava, só para facilitar a nossa compreensão. Mas se eu quisesse, por exemplo, isso aqui ia dar 2 quintos, isso aqui ia... Não, 2 quintos não. Dividido por 4, isso aqui dá 2 quintos, isso. Isso aqui dividido por 3 dá 3 décimos. E aí, por vezes, já dificulta a nossa visualização. Falando ainda da frequência relativa, a gente consegue escrever esses dados ou usando a forma decimal ou usando a forma percentual, fica aí a critério de vocês. Não existe uma regra em relação a isso, tá bom? E, finalmente, temos a frequência acumulada, que é o espelho, frequência relativa acumulada, que é o espelho da frequência absoluta acumulada, só que agora também em relação ao total. Falando-se sobre ainda da frequência relativa, no somatório, aquilo que eu esqueci de mencionar, se eu somar tudo vai ter que dar 20 sobre 20, vai ter que dar 1 se eu trabalhar na forma decimal, e aqui 100%. E notem que não tem sentido, eu, nem na relativa acumulada, nem na absoluta acumulada, eu trabalhar com somatório, porque, por vezes, não me fornecem um valor que não me é útil. A gente não soma esses resultados, só tem que observar a última observação, que ela tem que combinar 20 observações e 20 aqui. Ok, meus amores? E aí eu fiz, para a gente fechar essa parte, uma distribuição, não mais usando uma tabela, e sim agora usando um gráfico, lá com o Excel, com o auxílio do Excel, mas vocês poderiam usar outras informações. E aí, por exemplo, vejam que nesse meu gráfico da esquerda, a quantidade de pessoas que votaram no candidato A. Observem que aqui tem 8 pessoas. No B, 6 pessoas votaram em nulo, 4 pessoas, e assim por diante. E a gente precisa saber fazer a leitura desses gráficos, queridos. É muito importante para que a gente saiba ter inferências. Cai muita questão no Enem, por exemplo, de questões relacionadas a gráficos, e a gente precisa saber ter essa interpretação. E nós temos aqui no gráfico à direita o mesmo gráfico, só que é diferente, porque agora a gente tem 2 colunas, ó. É um gráfico um pouquinho diferente, mas ele representa a mesma informação. A diferença aqui é que eu tenho do lado da esquerda a frequência, entre aspas, normal de cada candidato, tá certo? E à direita a gente tem aquela acumulada, absoluta acumulada, sabe? Aqui observem que vai crescendo acumulado. Enquanto foi diminuindo os da esquerda, que representam a frequência absoluta de cada um, os da direita foram aumentando. E aí é só para vocês fazerem essa visualização. Tem aqui um exemplo de exercício, eu não vou fazer agora por causa de tempo, mas vai ficar no vídeo e eu sugiro fortemente que vocês tentem fazer isso, tá bom? Vou parar aqui a gravação um pouquinho, certo? Letícia Araújo.